Não vou mais me alongar, acho que eu já falei até demais, eu quero passar a palavra aqui agora, e uma salva de palmas, aí eu vou pedir silêncio máximo, porque merece demais, para o meu mestre, Jamil Albuquerque, presidente da Mastermind da Fundação Napoleão Rio. Essa aqui parece uma foto. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado, Tadeu, e parabéns, Tadeu, pela audácia, porque líder morre de audácia, mas não morre de tédio. E é isso que eu admiro na liderança. Quero cumprimentar também o nosso diretor da Fundação Napoleão Rio, aqui em São Paulo e na Grande Rio de Janeiro, Walter Kaltenbach, Lívia, cumprimentar o vice-presidente da Fundação Napoleão Rio, Jason Albuquerque, cumprimentar a todos e pedir para alguém que quiser sentar, porque o senhor... Senta por gentileza. Eu vou falar 15 minutos, porque é importante nós termos a administração do tempo. Quem não consegue administrar o tempo, não consegue administrar mais nada. Então, nós temos que falar dentro de um tempo. É isso que eu irei falar, e você pode cronometrar. Esse cumprimento que eu fiz aqui foi para cumprir uma lei básica, que é a lei da ancestralidade. Cumprimentar as pessoas que geram, que são fonte. Cumprimentar todos os convidados e falar sobre este projeto. Recentemente, agora, no início do ano, eu estive na Serra da Canastra, ali no sul de Minas, lá em cima no platô onde nasce o Rio São Francisco. Quando você chega lá, tem um olho d'água e tem uma taipa de pedra. Esse olho d'água forma um mini banhadinho e tem uma placa dizendo aqui nasce o Rio São Francisco. E ele vai nascendo, vai formando um corguinho, como chamam os mineiros. Esse corguinho vai até a frente, anda pouco mais de 500 metros, pega um outro corguinho e vai pegando, pega um outro afluente, depois vai pegando introdutórios, 17 quilômetros para frente, ele forma a Cascadanta, que é uma das 20 maiores cachoeiras do Brasil, e vai embora formando o Rio São Francisco, esse gigante que corta 5 estados brasileiros e que foi a grande artéria do desenvolvimento do Nordeste da nossa nação. E agora emprestou um braço para matar a sede de mais de 6 milhões de pessoas que não eram banhadas por eles. Por que eu estou dizendo isso? Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze um pequeno grupo de pessoas ordenadas, coordenadas, objetivadas, quando elas dizem que vão mudar o mundo. De fato, foi só assim que o mundo mudou. Jesus Cristo, com 12 executivos, mudou a história da humanidade. Esse líder, com esses 12 executivos, criaram um impacto tão grande na humanidade que não coube na história a sua história. A história teve que se dividir para contar a história desse líder, antes de Cristo e depois de Cristo. E por que eu estou falando isso agora? Nós tivemos aqui, num almoço, 3 almoços atrás, um empresário catarinense, que quando eu falei aqui sobre o novo continente na Terra, ele mora em Florianópolis, chegou lá com visão de águia ampliado e foi fazer uma leitura da logística catarinense. Santa Catarina é um funil que se abre com 530 quilômetros de frente para o mar. É o único estado da nação brasileira onde a cada 100 quilômetros tem um grande porto. É o único do Brasil. Porque lá atrás eles pensaram logisticamente. Eles colocaram no litoral, deixaram para os portugueses. No norte de Santa Catarina, eles deixaram os alemães especializados em máquinas, colocaram lá no centro do vale, em Blumenau, os alemães especializados em malharias, em tecidos, e fizeram um acordo entre essas duas grandes fontes alemãs. Os especializados em malharia não iriam fabricar máquinas, comprariam máquinas de Joinville. E o pessoal de Joinville compraria roupa do meio do vale.
Os italianos, que são especializados em agricultura, foram para o Alto Vale. E os poloneses, que é esse povo africano ao contrário, com essa resistência que eles têm, foram para o sul do estado para as minas de carvão. E fizeram o maior cluster distributivista desta nação. É o Brasil que dá certo, porque eles criaram um conceito. Ele chegou lá, olhou a logística, bom, eu estou perto do novo continente planetário, o que eu posso fazer? Sentou com o futuro governador, ainda em campanha, e já estão reativando lá, onde o Eike deu aquele sopro, prometeu muito e entregou pouco, e pegaram e reativaram, já vai estar nascendo, começando um grande projeto para o 6º Porto Catarinense. Isso nasceu desse almoço aqui, senhoras e senhores. Nunca despreze os pequenos começos. Estou saindo agora, na sexta-feira, vou a Ponta Porã, e tem um empresário lá que viu minha palestra sobre o Paraguai, porque o Paraguai é o novo centro logístico da América do Sul. Eles terminaram há 2 anos atrás de pagar a Itaipu. Está sobrando energia. Estão vendendo para o Brasil, mas está transbordando, sobrando energia. Aonde tem energia, tem o quê? Desenvolvimento. São Paulo só é São Paulo, porque tem o Rio Grande, que tem 8 usinas e que fornece energia. Desenvolvimento. O Paraguai está para a América do Sul, da mesma maneira que Moscou está para a Ásia e a Europa. Moscou só é Moscou porque ela é o centro logístico. Atendia a Ásia, atendia a Europa. A Eurásia era comandado pelo centro logístico. Assim como Chicago só é Chicago, que está bem no centro dos Estados Unidos, distribui para Nova York, pega de Nova York e distribui para São Francisco. Ele estudou esses 2 grandes clusters e está investindo agora. Ele tem 8 fazendas no Brasil e está investindo agora numa grande fazenda dentro do Paraguai, já com o olhar da logística, porque quando o novo continente começar a ser construído, que é daqui a 20 anos, vai precisar de muita energia. Estão oferecendo lá agora, as empresas estão indo para lá, porque tem energia, tem posto barato e fácil distribuição. Então, é o olhar de cima, por isso que esse projeto aqui tem por objetivo um dos pilares, que é olhar a nação. Outras são as pessoas, outras são as empresas. É tripartite. Nós estamos fazendo um projeto de longo alcance. Da mesma maneira que lá no final dos anos 60, para ser mais exato, 68, quando os Estados Unidos percebeu aquele grande fluxo de navios saindo em direção à China, navios e navios e navios e navios e navios, com containers, saindo em direção à China, cheio de jogos banco imobiliário. Ué, que coisa estranha, coisa mais ridícula isso. E foram lá, a espionagem americana foi lá e descobriu o que estava acontecendo. A China espalhou chineses pelo mundo para saber onde que dava certo. Porque eles olharam para frente, olharam para o lado, olharam para o outro lado, olharam para trás e pensaram, e viram, e perceberam, nós não vamos conseguir dar comida, dar roupa, dar casa para esse povo todo aqui. Onde é que está dando certo no planeta? Perceberam que aonde dava certo, aonde a livre iniciativa é estimulada. Bom, então vamos ensinar capitalismo para o nosso povo. Como? Com jogo banco imobiliário. Começaram a ensinar crianças no primário o capitalismo com banco imobiliário. Quem aqui já jogou banco imobiliário? Levanta a mão que eu quero ver. Pois é, nós brincávamos, eles faziam isso, a didática. Aquelas crianças dos anos 70 transformaram-se nos adultos dos anos 80, nos executivos dos anos 90 e nos donos do mundo do século 21. Entendemos? Parecia uma coisa boba, porque descobriram o que era o plano chinês. O plano chinês consistia num
grande destino manifesto: ultrapassar os Estados Unidos em 50 anos. Isso era 1970 já. Vejam, eles tinham 5 passos, porque eles são confucionistas. Os chineses não são cristãos, eles não têm sábado e domingo. E lá tudo é baseado no 5. O confucionismo é espaço, tempo, espaço, matéria, causa e ordem. Isso é o confucionismo. Eles colocaram 5 pontos-chave estruturantes. Primeiro, ser a língua mais falada do planeta. Para isso, eles aprenderam a falar a língua mais falada do planeta. Segundo, entender a nova linguagem que já apontava, porque a internet é de agora, mas ela surgiu na Segunda Guerra Mundial. Então, formar programação como se fosse a segunda língua do país. Terceiro passo, investir em infraestrutura. Quarto passo, abrir a economia. Quinto passo, formar liderança. Formar líderes é estratégico para uma nação. É estratégico para uma nação. Esse é o projeto aqui que nós estamos começando, nesses 4 minutos finais. É isso que nós... Vejam, senhoras e senhores, a história do olho d'água, uma palestra lá no Mato Grosso do Sul, jogos imobiliários, mudaram o planeta. Mudaram o planeta. Uma decisão de 1948, vamos deixar o continente adormecido por 100 anos. 100 anos passou. Meu pai dizia, não marca a data que um dia chega. Um dia chega. Então, essa compreensão de olhar de longo alcance, olhar de águia, é isso que nós temos que formar. Essa é a minha cruzada. É por isso que eu ando pela nação inteira, despertando mentes interiores. Agora, para sustentar isso, senhoras e senhores, só se sustenta a grandeza com estrutura. Tem que ter uma estrutura ideológica muito bem estruturada, assim como a outra parte também, criando uma casta que hoje nós percebemos aí o modelo de uma casta de nobres, de funcionários públicos que mandam no Brasil. Nós também temos que nos contrapor com a livre iniciativa. Mas tem que ter estrutura. Não se sustenta a grandeza com estrutura fraca. Não adianta empresa com corpo de elefante e perna de passarinho. Não adianta formar voo de galinha. Fica grande, fica pequeno, fica grande, fica pequeno. É estruturar. Então, os 3 passos: pessoas, empresas e nação. Temos que olhar de longo alcance. E para terminar, antes de passar a palavra para o nosso diretor, vou terminar como eu termino todas as minhas palestras, com o vaticínio do destino manifesto. O Brasil tem 8.500 quilômetros de frente para o mar. Significa o quê? Uma estrada para o mundo a qualquer momento. Onde tem rio e tem mar, não precisa fazer estrada, é só fazer o veículo, que ele leva a gente. E colocar esforço humano. Nós temos o maior rio do planeta em volume d'água e em extensão. O GPS mostrou que nós somos mais de 60 quilômetros maior que o rio Nilo em extensão. Nós temos 27% da nossa área agrícola aberta. Nós podemos quadruplicar. Atualmente nós alimentamos 1,5 bilhão de seres humanos. Nós colocamos comida na mesa de 1,5 bilhão de seres humanos. Nós podemos até 2050 colocar comida na mesa de 5 bilhões de seres humanos, sem derrubar uma árvore da Amazônia. Sem derrubar uma árvore da Amazônia. Nós temos os 3 maiores lençóis d'água do planeta. O lençol d'água do Alter do Chão, que é embaixo do rio Amazonas, que tem 8 vezes mais água que o rio Amazonas. Nós temos, senhoras e senhores, o do Xingu, que é considerado e chamado pelos especialistas de oceano de água doce no subsolo da terra. Nós temos o aquífero Guarani, que passa aqui embaixo. Embora fique embaixo de 5 países, 75% é nosso. Nós temos terra, nós temos água, nós temos mar, nós temos sol, nós precisamos preparar pessoas.
E principalmente, senhoras e senhores, nós somos o único país da Terra que tem desenhado no céu da nossa nação o símbolo da cruz com 5 estrelas. Ou seja, o símbolo do Calvário e da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está desenhado com 5 pontos de luz na abóbada celeste da nação brasileira. Nós temos a responsabilidade de formarmos esta nação com pessoas, com empresas e uma nação que se consolide, porque nós somos verdadeiramente não só a profecia, mas também uma responsabilidade de sermos a maior nação da terra e o farol do século XXI. Muito obrigado.